Boa noite você que estava aí aguardando por nossa aula de língua portuguesa. E como a gente vem trabalhando ao longo do semestre, é hora da gente abordar, ou vamos dizer, abarcar, não é isso? Nesse novo tema. Vamos falar hoje de concordância nominal. Concordância verbal a gente já viu. Agora é a hora de falarmos de concordância nominal. Então, vem para a aula, porque a gente tem muito que aprender na aula de hoje, muito conteúdo, muita atividade, e isso só reforça o que a gente vem dizendo ao longo do semestre. Estude. O nosso futuro, o que garante, é o estudo. Apostar na loteria, você aposta a vida inteira, um dia ganha. Mas o estudo você tem tempo contado para vencer. Então, vença aqui com a gente estudando. Então, vamos para a aula de hoje. Vamos falar de regras de concordância nominal. A gente já falou das regras da concordância verbal, certo? E existe uma pequena diferença entre concordância verbal e nominal. Como você já percebe, quando se fala de concordância verbal, você está falando da concordância do verbo com o sujeito. Quando você fala de concordância nominal, bem, aí envolve outros aspectos, não é isso? Envolve praticamente todas as palavras com isenção do verbo e do advérbio. Você vai ter que concordar todas as outras palavras. Inclusive, o advérbio também entra na concordância nominal. Então, vejam só. Regra geral da concordância nominal. Então, assim, se eu tenho que aprender a concordar, professora, concordar os nomes, os substantivos com as suas palavras adjacentes, como é que eu devo fazer isso? Olha, existe regra geral, mas claro que existem regras específicas. Então, de primeira mão, você já sabe que existem classes de palavras que concordam diretamente com o substantivo dentro da oração. Uma delas é o artigo. Quando o substantivo está no singular, o artigo fica no singular. Se o substantivo estiver no plural, evidentemente o artigo também deve ficar no plural. Então, nada de falar as mulheres ou os homens, tá bom? Se o substantivo é mulher no singular, então diga a mulher. Ou se você quiser colocar no plural, coloque o substantivo no plural, mulheres. As mulheres, os homens. Então, o artigo é uma dessas classes de palavra que concorda diretamente com o substantivo ao qual ele esteja se referindo. A outra classe é a do adjetivo. O adjetivo, que é aquela classe de palavra que atribui a qualidade a quem? Ao próprio substantivo. Então, eu não posso dizer mulheres bonita. Eu tenho que falar mulheres, que está no plural, bonitas, que fica também no plural, por causa do substantivo mulheres. Então, o adjetivo tem que estar de acordo, olha a palavra, tem que estar de acordo com o substantivo ao qual ele se refere. A outra palavra é o pronome, quando esse pronome ele é um pronome adjetivo, ou seja, ele tem a função de acompanhar o substantivo, que é o nome, que é a palavra central dentro da oração. Então, se eu digo minha mãe, é porque mãe é feminino singular, então eu tenho que usar um pronome no feminino singular, minha mãe. Se eu digo mães, eu tenho que trocar o minha por minhas, porque agora foi para o plural. Então, o tempo todo é observar se o substantivo, porque o substantivo é uma palavra que varia em número, ele pode ser, quando ele varia em número, ele pode ser singular ou plural, e ele varia também em gênero, ele pode ser masculino ou feminino. Então, o tempo todo, essas palavras têm que estar de acordo com o substantivo, ou no singular, ou no plural, ou no masculino, ou no feminino. Sigamos. O numeral é outra classe de palavra que também depende do substantivo a quem ele se refere. Então, eu não posso dizer 3 gatos.
Ah, eu vi 3 gatos ontem em cima da pia. 3 gatos você não viu. Você pode ver 3 gatos, porque o substantivo, já que você usou o numeral, se o numeral é 3, é porque o substantivo é plural, gatos. Agora, se você viu um gato, aí você fala, eu vi um gato sobre a pia, certo? E não um gatos. Pode falar uns gatos, se for indefinido, né? Nem numeral, aí se torna até artigo indefinido, né? Eu vi uns gatos, que você não sabe que gatos são esses, eu vi uns gatos sobre a pia. Aí se vai, a gente volta lá para os artigos. Então, artigo, pronome, adjetivo e numeral, na concordância nominal, eles têm que estar de acordo com o substantivo ao qual eles se referem. Vamos ver um exemplo. Vejam só, você tem aqui o substantivo crianças. Crianças, no exemplo, é o nosso substantivo. Muito bem, crianças está no singular ou no plural? Crianças está no plural. Crianças é masculino ou é feminino? Quando você fala criança, você diz as crianças, né? Então, é feminino. Isso quer dizer que qualquer uma dessas palavras que estejam se referindo ao substantivo crianças tem que estar de acordo com o substantivo. Ou seja, tem que estar no feminino e tem que estar no plural. Concorda sempre em gênero e número com o substantivo. Logo, todas as palavras que estão nessa frase vão concordar com o substantivo. As crianças, vejam só, o artigo, esse artigo aqui, ele ficou no feminino plural, porque o substantivo está no feminino plural. Nossas, que é um pronome, certo? Também está no feminino plural, para concordar com o substantivo ao qual se refere. 3, que é um numeral, 3, que é um numeral, também está no plural. A gente não coloca no feminino, porque não existe feminino para 3, né? 3 é sempre da mesma forma. Então, quanto ao gênero, esse número, ele não tem definição. Ele fica sempre dessa forma. Mas ele pode ficar no singular, quando é um, ou quando é mais de um, você coloca no plural. E temos aqui o adjetivo que é uma característica do substantivo ao qual se refere. Crianças inteligentes. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também fica no plural. Esse adjetivo, ele também não tem o gênero feminino, porque inteligente é uma forma para os dois gêneros. Você pode dizer homem inteligente ou mulher inteligente. Não existe a forma inteligenta. Não é isso? Então, fica sempre na mesma forma, tá bom? Alguns adjetivos, eles ficam sempre no mesmo gênero, porque eles não têm a sua variação. Beleza? Entendido? Mas o que é regra geral? Regra geral é que artigo, pronomes, adjetivos e numeral são palavras que concordam com o substantivo ao qual se refere. É o substantivo quem manda na frase. Então, continuamos. Vejam aqui um exemplo. Classes de palavras que se modificam, ou seja, vão sofrer variações. Para quê? Para concordar com o substantivo. Quais são as classes de palavras que sofrem alterações para concordar com o substantivo? Vamos ver aqui. O adjetivo, sim. O advérbio é invariável. Então, sai da letra A. O adjetivo, com certeza, concorda com o substantivo. O artigo também concorda com o substantivo. O numeral também concorda com o substantivo. O pronome também concorda com o substantivo.
E o verbo também concorda com o substantivo. Só que quando o verbo concorda com o substantivo, a gente não chama de concordância nominal. A gente chama de concordância verbal, tá bom? Mas, na regra geral, o verbo também concorda com o substantivo, que vai ser o sujeito da oração. Se os sujeitos são as mulheres foram, não é isso? Ou as mulheres vão à festa. A gente não pode dizer as mulheres vai à festa, porque tem que concordar com o sujeito, no caso, o sujeito as mulheres no plural, o verbo ir também vai ficar no plural. Então, as mulheres vão à festa e não as mulheres vai à festa, certo? Então, o verbo também concorda com o substantivo. A diferença é que quando o verbo se adequa ao substantivo, a gente não chama de concordância nominal, a gente chama de concordância verbal. Mas vamos ver a letra C. Advérbio é invariável, conjunção também não se adequa, preposição só se tiver junta com um artigo, numeral sim, substantivo concordar com outro substantivo, não há necessidade disso. Então, elimina a letra C. Substantivo não concorda com outro substantivo. Preposição só se tiver casado com alguma outra palavra. Ou, na maioria dos casos, né? A gente casa, por exemplo, a preposição de com o artigo a e a gente forma o da. Então, nesses casos, quem está sofrendo a variação não é a preposição, mas sim o artigo. A preposição não, ela é invariável. A interjeição também não se adequa com o substantivo, muito menos a conjunção. O numeral, sim. Então, a gente vai ficar com a letra B, não é isso? As palavras que concordam com o substantivo, palavras que se modificam para ficar de acordo com o substantivo são o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, quando você fala de concordância nominal. Se você fala de concordância verbal, o verbo também tem que se adequar ao substantivo. Entenderam isso? Então, simbora aqui para frente. O deslumbrado, isso aqui é um adjetivo, estudante é o substantivo, que é a palavra que manda na oração. Ela simplesmente a que faz tudo se voltar para ela, né? O deslumbrado estudante é um substantivo masculino, não é isso? Ou pode ser feminino, no caso é masculino, porque olha aqui o artigo, ó, o estudante, deslumbrado, estudante. O artigo está de acordo com o substantivo, o adjetivo está de acordo com o substantivo, o verbo fez, que é o verbo, certo? Está no singular, porque estudante também está no singular. Se fossem estudantes, tudo mudaria. Os deslumbrados estudantes fizeram e não fez, certo? Novos, que concorda com os amigos. Amigos, que é o substantivo, que está mandando agora no restante da oração. E aqui, no primeiro dia de aula, é um adjunto adverbial de tempo. O advérbio não sofre flexão, tá bom? O deslumbrado estudante fez novos amigos no primeiro dia de aula. Se você coloca essa frase no singular, mas ela já está no singular. Ela já está no singular. O deslumbrado estudante deve ser no plural. Vamos modificar para a gente não perder a questão. Vamos colocar plural, tá bom? Se eu coloco essa frase, essa oração no plural, quem é que vai mudar para ficar de acordo com, olha, estudantes está no plural. No plural você tem os estudantes, deslumbrados estudantes, fez, está errado. Fez novos amigos no primeiro dia de aula. Está errado. Então, o deslumbrado estudante fez novos amigos no primeiro dia de aula. Fica do mesmo jeito, não é isso? O deslumbrado estudante fez novos amigos, não pode ficar amigo, já que você tem
amigo no singular, então é novo amigo. Estaria errado. Aqui o verbo teria que concordar com o sujeito. Se o sujeito é estudantes, o verbo ficaria no plural fizeram novos amigos. Por isso também está errado. O deslumbrado estudante fez um novo amigo no primeiro dia de aula. Pode ser também a letra D, tá bom? O deslumbrado estudante fez novos amigos no primeiro dia de aula. Entendi. É porque novos amigos está no plural. E a alternativa, então, a questão está pedindo tudo no singular. Tudo no singular fica: o deslumbrado estudante fez um novo amigo no primeiro dia de aula. Então, fica a letra D. Muito bem, isso mesmo. Fica confundindo, né? Na verdade, era só para ajustar o segundo substantivo da oração e não o substantivo estudante. Aí fica, então, a letra D. Seguimos. Quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vila, aí você vê aqui o substantivo prédio. Prédio é masculino, é isso? Coloca logo o M de masculino, é uma palavra masculina, e está no singular. Logo, a palavra que vai vir antes dele tem que estar no masculino e no singular. Elimine a letra B, elimina a letra D. Então, você tem: quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio em que as aulas, agora você tem aqui, olha, né? Você tem aqui o que vai abrir uma nova oração. Você tem agora outro verbo que já começa uma nova oração. Aqui é um verbo de uma oração, ali já é outra. As aulas. Aulas, olha só, aulas é feminino, plural. Então, o verbo, já que é no plural, o verbo funcionava tem que estar no plural. Se o verbo tem que estar no plural, você já elimina a letra A, porque a letra A funcionava, está no singular. Se são em que as aulas funcionava, tu não vai falar as aulas funcionava, né? O prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas. E os ou é o? Se é mobiliário masculino singular, tu coloca o O, né? E o mobiliário de tão, não é mobiliário masculino singular? Então você não vai colocar velha, tem velhos. Se é mobiliário, é velho. O mobiliário de tão velho e maltratado já não para nada. Então, você tem como alternativa correta a letra C, certo? Ou seja, as palavras que se modificam com o substantivo, que são o artigo, o verbo e o adjetivo. Letra C. Lembrando, a concordância do verbo com o substantivo ou com o sujeito a que ele se refere, a gente chama de concordância verbal. Agora, a concordância do artigo e dos adjetivos com os substantivos aos quais se referem, aí você chama de concordância nominal. Acertou! Acertou sim, Regina. Então, você tem aí a resposta da terceira questão, letra C, não é isso? O prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas. E o mobiliário de tão velho e maltratado já não para nada, beleza? Vamos para a quarta questão, que a Regina já disse que é a letra B. Vamos ver. As primeiras, olha aqui, numeral. As primeiras aulas gravadas, aqui, gravadas, não é isso? Aulas, aqui é o substantivo. Substantivo, aulas. As primeiras aulas gravadas, então gravadas vai ser adjetivo, bora lá. Primeiras indica ordem, numeral. Gravadas, qualidade, adjetivo. Foram, verbo. Verbo. Foram uma surpresa para o ensino público do Paraná. As palavras destacadas são, respectivamente, numeral,
Não é isso? Numeral só tem a letra B. Gravadas, adjetivo e verbo. Muito bem. E por que que elas concordam com o adjetivo? Porque todo numeral concorda com o substantivo, todo adjetivo concorda com o substantivo e o verbo, na concordância verbal, concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, aulas, então o verbo vai para o plural, foram. Não é isso? Aulas foram. Então, letra B, deixa eu ver, você marcou o quê? Letra B, Regina, parabéns, isso mesmo, você está muito boa de concordância verbal e de concordância nominal. Vamos para as regras. Regras especiais da concordância nominal. A concordância do adjunto adnominal, quando ele vem antes do substantivo, né? Anteposto quer dizer, vem antes do substantivo. Como é que fica essa concordância? Você tem o adjunto adnominal, depois substantivo e outro substantivo. Como é que acontece? Se você tem dois substantivos e um adjunto adnominal, que pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome ou pode ser um adjetivo, então ele concorda com o elemento que estiver mais próximo, ou seja, ele vai concordar com o primeiro substantivo. Por exemplo, você tem arrumada. Arrumada é um adjetivo. E você tem opa, lá vamos nós falando de verbo, né? Hoje a concordância nominal. Você tem um substantivo que é mulher e tem outro substantivo que é marido, certo? Então, você pode dizer arrumada, mulher e marido chegaram. Essa é uma das propostas. Você pode concordar o adjetivo somente com o primeiro elemento. Agora, quando o substantivo, o adjunto adnominal, estiver posposto ao substantivo, vem depois. Você tem substantivo 1, substantivo 2 e depois o adjunto adnominal, que pode ser adjetivo, mas pode ser pronome, numeral, artigos. Se tiver depois dos substantivos, ele concorda com o conjunto. Se concordar com o conjunto, ele vai para o plural. Ou ele também pode concordar apenas com o elemento mais próximo. Então, tem duas, né? Nós temos aqui dois casos, ou seja, pode ir para o plural, mas se for para o plural, lembrando, se concorda com o conjunto, você vai ter um plural masculino, tá bom? Independente, a não ser que sejam duas palavras femininas, aí vai para o feminino. Mas se forem palavras masculinas ou uma delas masculina, vai tudo para o masculino. Olha o caso. Mulher, substantivo, e marido, substantivo. Arrumados. Arrumados concorda com marido, concorda com mulher. Por que que fica no masculino plural? Porque é a regra geral. Se tiver um elemento masculino, tudo vai para o masculino plural. Não é isso? Mulher e marido arrumados chegaram. Ou você pode apenas concordar com quem estiver mais próximo. Esqueça o substantivo mulher, certo? E concorde apenas com marido. Mulher e marido arrumado chegaram. Mas lembrando que, nesse caso, o adjetivo arrumado não vai se referir a ela. Refere-se apenas ao mais próximo. Refere-se apenas ao marido. Mulher e marido arrumado chegaram. Beleza? Vamos. Mais ainda, regras especiais dos adjetivos. Concordância do predicativo do sujeito ou do predicativo do objeto quando ele vem antes dos substantivos. Você tem, por exemplo, um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, aí depois você tem substantivo e substantivo. O que acontece com ele? Ele concorda com o conjunto. Ele quem? O predicativo que geralmente é representado por um adjetivo, tá bom?
apresentado pelo adjetivo. Então, se ele é um predicativo do sujeito ou do objeto, ele pode concordar com o conjunto. O conjunto quer dizer, ele fica no masculino e no plural. Ou você pode concordar com o elemento mais próximo. E o elemento mais próximo pode ser feminino singular, masculino singular. Aí você concorda com quem tiver mais próximo. Mulher e marido chegaram arrumada. Olha, essa vírgula aqui está mostrando para a gente que arrumada deveria estar no final da oração. Seria mulher e marido chegaram arrumados, não é isso? Mas como você colocou o predicativo, ou seja, a qualidade do sujeito na frente da frase, na frente da oração, então ela vai concordar com o primeiro elemento. Se mulher é feminino, feminino singular, arrumada vai ficar também no feminino singular. Ou você pode fazer o que aconteceria se esse predicativo estivesse no lugar dele, que é aqui no final da oração, dentro do predicado, né? Por isso que é predicativo, porque é um adjetivo colocado dentro do predicado que dá a ideia do estado em que o sujeito se encontrava. Então, você pode também dizer arrumados, mulher e marido chegaram, tá bom? Mas lembrando que arrumados agora se referem aos dois. Ambos estão arrumados. Na ordem direta, essa vírgula sumiria. Ficaria mulher e marido chegaram arrumados. Tá bom? Concordância do predicativo do sujeito ou do objeto pós-posto, lá no final. Não é isso? Quando ele está lá na ordem dele original, não tem jeito, ele vai concordar com o conjunto. Ou seja, ele fica no masculino plural. Olha aqui, mulher e marido chegaram arrumados. Não tem como você colocar mulher e marido chegaram arrumada. Não, arrumada só se o predicativo estiver na frente da oração, como aconteceu nesse primeiro caso aqui. No segundo caso, se o predicativo estiver na ordem original dele, que é após o verbo, ou seja, dentro do predicado, se ele estiver direto dentro do predicado, isso quer dizer o quê? Que ele obrigatoriamente vai concordar com todos, né? Com todo quem? Todo o sujeito. Se o sujeito é composto, sujeito composto, então, logo, o predicativo também vai concordar com o sujeito composto. Ou seja, vai ficar no masculino plural. Regra simples, simples da gente aprender. Mais regras. Predicado nominal com o verbo ser mais predicativo do sujeito, quando você diz é bom, as expressões, né? É bom, é necessário, é permitido, é proibido, lá no final. É preciso, é pouco, é muito, é suficiente, é proibido. Quando você tem esses casos das expressões é bom, é necessário, é permitido, é preciso, é pouco, é muito, é suficiente, é proibido, como é que fica? Olha, se essas expressões, né, se o sujeito estiver com algum determinante, ou seja, se ele estiver acompanhado de artigo, então ele concorda com o predominante, com o determinante. Se eu digo a água mineral, eu tenho que dizer que a água mineral é boa. Boa. Por que que eu disse boa? Porque eu usei um determinante para a água. Agora, se eu tiro o determinante e fica só água mineral, sem determinante a água mineral é bom para a saúde. Ele não concorda porque não vai ter um determinante, tá bom? Então, água mineral é bom para a saúde. Mas se eu digo a água mineral, então a água é boa. Pegou essa, Mariana? Se eu uso um determinante, então o adjetivo concorda com aquele determinante, certo? Ele vai ser flexionado. A água mineral é boa para a saúde.
Se fossem as águas minerais são boas para a saúde. Mas se eu digo água mineral é bom, sem determinante, então fica mesmo da mesmo modo. Fica é bom, ele fica invariável. Se eu digo é necessária, olha a expressão. Olha o determinante. Revisão, substantivo, né? Tá aqui o substantivo. É necessária a revisão dos documentos, então eu digo é necessária, porque nós temos um determinante aqui. Agora, se não tem determinante, é necessário revisão dos documentos, necessário fica invariável. Ele fica do jeito que aparece, é necessário. É só você observar se tem um determinante ou não. O determinante pode ser o artigo. O determinante pode ser um pronome, tá bom? Pode ser um pronome também. Então, bora lá. É permitida, olha aqui o determinante, a entrada. Está determinando, né? Se tem um determinante, então você diz é permitida. É permitida a entrada de crianças. Agora, se não tem determinante, você diz é permitido entrada de crianças. Já vi muitas placas erradas aí colocadas em alguns setores, tá bom? É permitido a entrada de crianças, tá errado. Se tem o fica é permitida a entrada. Para ficar é permitido, tire o é permitido entrada de crianças. Ó o proibido. É proibido a entrada de carros. Tem determinante? Então diga proibida. É proibida a entrada de carros. Agora, se você não usa determinante, tá aqui, então fica no masculino singular. É proibido entrada de carros. Fácil. Com determinante, concorda com determinante. Sem determinante, não concorda, fica invariável. Como eu falei para vocês, o pronome também pode ser uma dessas variantes. Quando eu digo toda está o quê? No feminino singular. Toda comida quente é péssima. Olha aí. Se o determinante é feminino singular, claro que o adjetivo também vai ficar no feminino singular. Agora, se eu digo comida quente é péssimo, eu não usei nenhum determinante para comida. Eu não falei a comida, eu não falei toda a comida, eu não falei essa comida, certo? Se eu não usei nenhum determinante, então o adjetivo fica invariável. Comida quente é ruim. Comida quente é péssimo, tá bom? Ele não vai fazer variações. Simbora. E haja regras. Tem a regra do tal qual, né? Então, o tal, essa expressão tal, ela concorda com o antecedente, com a palavra que vem antes dela. E o qual concorda com a consequente, né? Com o fator consequente. Então, é observar aí o tal e o qual. Por exemplo, se eu digo as medidas do governo são tais concorda com o antecedente. Com antecedente, medidas. As medidas do governo, tais quais, os quais concordam com interesses. As medidas do governo são tais quais os seus interesses. Então, esse aqui, ele se refere anaforicamente, é uma anáfora, porque se refere a quem está atrás, enquanto que os quais se refere a quem vem na frente, que é uma catáfora. Catáfora. Calma que a gente vai ter aula só sobre anáforas e catáforas, tá bom? Aqui nós temos agora o tal e o qual. O governo é tal, esse tal refere-se ao governo, qual seu povo, qual refere-se a povo. Então, se governo está no singular, tal fica no singular.
Se povo é singular, qual também fica no singular. Mas pode acontecer o contrário. Eu posso dizer eles. Eles está no é masculino plural. E eu tenho tais, porque concorda com o antecedente. Eles são tais, aí você tem o pai. Pai está no masculino singular. E você tem o qual. Como o qual é catafórico, ele se refere a quem está na frente. Então, se pai é masculino singular, o qual também fica no masculino singular. Lembrando, o tal sempre concorda com quem está antes. O qual sempre concorda com quem vem depois, tá bom? E assim você consegue fazer um excelente exercício. Adjetivo possível em expressões superlativas, o mais, o menos, ele concorda com o artigo que precede. Então, aqui vai valer a lei do artigo. Olha aqui o substantivo possível. O adjetivo, né? Adjetivo possível. Eram alunos o mais estudiosos, eram alunos o mais estudiosos possível. Por que que ficou no singular? Porque o artigo também está no singular. Masculino, singular, masculino, singular. Bem que possível não tem feminino. Eram alunos os mais estudiosos possíveis. Por que que ficou no plural? Masculino plural, porque o artigo está no masculino plural. É só observar qual é o artigo que comanda a frase. Eram pessoas o mais respeitadas possíveis, não, possível, porque vai concordar com o artigo que comanda a oração, tá bom? Então, se o artigo está no singular, claro que o possível fica no singular. Se você estiver utilizando a palavra, o adjetivo possível, com as expressões o mais possível, o menos possível, ele vai concordar com o artigo que aparecer dentro da oração. Artigo no singular, possível fica no singular. Artigo no plural, possível fica no plural, possíveis. Ok? Entendido? Ou não? Simbora. Observe os textos e responda, né? Texto 1 aqui você tem permitida entrada somente de funcionários. Permitida entrada somente de funcionários. Ok? Tá lá nas Casas Bahia, tá lá avisando, olha, permitida entrada somente de funcionários. E agora, deveria ser permitido entrada ou tá certo permitida entrada? O que é que vocês acham? Aqui você tem salgados frito na hora, 30 centavos, por isso que tá barato, né? Salgados é substantivo. Substantivo, que são os salgados, né? Então, está no masculino plural. Logo, frito, que é o adjetivo, tem que concordar com este substantivo. Se é masculino plural, aqui também seria masculino plural, deveria ser salgados fritos na hora. Salgados fritos na hora. E aqui, se não tem o determinante a, se não tem o a, que é o determinante, então permitido deveria estar invariável. Permitido entrada somente de funcionários. Se tivesse o a, ficaria permitida a entrada somente de funcionários. Entenderam? O determinante faz a diferença. Explique, observe o texto e responda. Explique por que essas frases não estão corretas quanto à concordância nominal. Então, é isso. A frase 1, por que a frase 1 não está correta? Não é isso? Porque no texto 1, o termo permitida deveria ficar no masculino, pois não há presença de determinantes para fazer a concordância. Ou seja, se não tem o artigo a, o permitido deveria ficar no plural. Aliás, no masculino singular, não é isso?
permitido entrada somente de funcionários. Você só fala permitida se tiver o determinante a, permitida a entrada. Se não tem o a, diga somente permitido ou proibido. A mesma coisa para o proibido, gente. Proibido entrada somente de funcionários. Proibida a entrada. Se tiver a entrada, é proibida. Se tiver somente entrada, proibido, certo? A regra também vale para esse outro adjetivo. E aqui, no segundo caso, o que aconteceu? No texto 2, o adjetivo frito, salgados, fritos, deveria concordar com o substantivo salgados, que está no plural. Então, deveria ser o quê? Salgados fritos na hora, 30 centavos. Eita, que tá cheio de pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Danilo obteve bons resultados no âmbito escolar acadêmico. Isso mesmo, nos âmbitos. Danilo obteve bons resultados no âmbito escolar e acadêmico. No caso aí, no âmbito, está concordando apenas com o escolar, nos âmbitos escolares e acadêmicos. Se tu colocar nos âmbitos, tu tem que colocar no plural tanto o escolar quanto o acadêmico, tá bom? Para poder concordar. Isso. Não determina, exatamente. Então, se você colocar tudo no plural, a frase vai estar correta. Gente, eu sempre digo a vocês também que a questão da concordância nominal, da concordância verbal, é uma questão de harmonia da frase. Então, quando você repete para você mesma a frase, é proibido a entrada de animais, você percebe que está destoando. É proibida a entrada de animais. Agora deu certo. É uma questão de você refletir sobre a oração, tá bom? Daqui a pouco a gente volta falando de mais concordância nominal. Até já.